O problema não é, de jeito nenhum, que é difícil crescer. O problema é o medo do crescimento. Meu nome é Tatiana Mendonça e eu tô aqui mais uma vez no vídeo. Tô tão feliz de estar aqui conversando com você. Foi um período aí que eu não gravei vídeos maiores porque eu tava num processo aqui. Todo mundo tem um processo interno para viver e não adianta querer fugir dele. Justamente sobre isso que eu quero falar com você. Às vezes a gente não cresce porque a gente está precisando passar pelo nosso processo de amadurecimento. É como se existissem degraus, a vida como um jogo. E esses degraus que a gente precisa subir, eles estão relacionados a atributos, virtudes, processos que a gente precisa viver. Você aí na sua vida tem uma série de crenças que você carrega por conta do seu contexto de vida, assim como eu tenho aqui também. Ao atingir um determinado teto, a gente precisa lidar com as crenças para passar para a próxima etapa. É como no jogo, né? Tem o vilão de cada etapa. Pois é, tem as nossas crenças de cada dia que elas precisam ser resolvidas, transmutadas, liberadas. E esse processo é melhor que seja mesmo um passo a passo, sabe? Sem pressa e sem pausa, para que a gente possa ir resolvendo esses processos dentro da gente e desenvolvendo os atributos necessários, fortalecendo o nosso mundo interior. Porque vai ser esse mundo interior que, na verdade, traz para a gente aquilo que a gente precisa para realmente seguir em frente. Não adianta nada a gente querer queimar a etapa se não estiver lidando bem com as questões da etapa que a gente está finalizando. Esses ciclos, muitas vezes, eles são movidos por algum caos, algum sofrimento, mas não precisaria existir caos nem sofrimento se por acaso a gente já se provocasse entrar numa zona de desconforto. Eita. Uma zona de... Não é bem desconforto que seria, porque na verdade se a gente tivesse essa mentalidade de crescimento já acionada na gente, não precisaria a gente esperar uma crise acontecer. Esses crescimentos eles aconteceriam de maneira muito mais gradual e natural. Até o negócio da notificação aqui passou nesse momento. Eu vou até botar no silencioso aqui para a gente poder conversar direitinho. Quando a gente está num processo de crescimento, se eu tenho, né, em mim instalado essa mentalidade de estar sempre crescendo, o que é que vai acontecer? Eu vou vendo que cada etapa ela vai trazendo as pistas necessárias daquilo que eu preciso desenvolver. Só que se eu não aciono esse modo de crescimento, se eu tenho uma autocrítica muito grande, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre me achando não merecedora ou que eu não tenho aquilo que é necessário para as próximas etapas de crescimento. E aí vai ter que vir algo que é sofrido, que é chato, para que me impulsione a seguir adiante. Não precisa ser assim. A gente pode fazer escolhas mais conscientes, só que é muito mais difícil, porque a gente não foi treinado para isso, na verdade. Pensa aí na tua vida. Quantas vezes você teve alguém dizendo para você que você poderia se permitir crescer e crescer de uma maneira mais fluida? Não, a escola, ela traz a coisa da prova, a coisa do perrengue diário, onde parece realmente assim ser uma sequência de sofrimento. Sendo que se a gente tivesse um preparo interno para perceber a vida não como um sofrimento, mas sim como um processo, um jogo. Eu gosto muito de uma expressão indiana que é lila, que é o brincar, né? A vida como uma brincadeira, como algo lúdico, algo em que eu posso me permitir crescer, buscar amadurecer pelo processo amoroso da livre escolha. O livre arbítrio, no final das contas, é para que a gente consiga distinguir que processos a gente pode escolher na nossa vida, dos quais a gente consegue controlar. Tem aquela outra etapa da nossa vida, as outras faces, na verdade, que mostram processos que a gente não pode controlar. E esses processos que a gente não pode controlar, eles são justamente a nossa parte onde a gente pode acreditar no invisível. Que esse invisível apoiador traz para a gente
todo o norte e o chão para a gente pisar em cada etapa do nosso processo de crescimento. E esse chão, ele é aquela parte da estrada onde o farol do carro, ele vai mostrando aos poucos a estrada. A estrada, ela não se revela de uma vez, mas justamente por saber aonde nós queremos chegar é que a gente vai avançando nessa estrada. A gente não vai para uma estrada sem saber para onde a gente está indo. Então, por que na vida se tem tanta dificuldade de determinar um objetivo? E quando se determina um objetivo, por que não parar para refletir, perceber, inclusive, os sinais ao nosso redor, para perceber também quais estratégias, quais passos, o que é que a gente precisa resolver na gente? Será que para a gente fluir melhor, a gente não tem que olhar para os nossos relacionamentos, perceber as pistas que esses relacionamentos estão nos dando? Será que eu não preciso olhar para o meu redor, ao redor de mim, e perceber que às vezes as coisas não vão ser tão perfeitas assim, até porque em capítulos anteriores a gente pode ter negligenciado coisas importantes e por isso tem coisas agora que a gente está aprendendo a lidar. E ter muita, mas muita autocompaixão para perceber que a gente está aqui num desenvolvimento constante rumo a uma ascensão, rumo ao encontro do self, de acordo com as palavras de Jung, ou ao nosso eu superior, de acordo com tantas tradições. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que o conhecimento está aí para todo mundo. E esse conhecimento, ele vai trazendo também pistas de onde nós não devemos mais pisar. E essas pistas de onde nós não devemos mais pisar são as trilhas mentais que a gente reforçou por muito tempo, mas que a gente pode deixar para lá. Eu tenho realmente pensado aqui na minha vida, inclusive como é que eu vou continuar fazendo esse trabalho aqui na internet que eu gosto tanto, que trouxe para mim um processo de autocura muito bacana, muito bonito, onde eu pude e venho fazendo, né, um desenvolvimento constante da minha comunicação. E essa comunicação, ela vem se abrindo para mim também muito mais como uma comunicação comigo mesma, onde eu vejo que existem comportamentos meus que já mudaram, que eu já não me vejo mais como eu me via antes, e tem sido bom. Só que às vezes também, assim como aí na sua vida, tem desafios sim, porque, mais uma vez, repetindo, quando a gente chega num determinado patamar, a gente vai lidar com as crenças, para a gente sair dessa zona de conforto que a gente adquiriu, né, dos hábitos que a gente adquiriu dessa nova etapa. E para a nova etapa, a gente vai precisar desenvolver outros atributos, outras virtudes. Só que se em algum momento a gente sentir que não está tendo amparo, a gente para, respira e vai perceber que entre um pensamento e outro existe um silêncio, um vazio. Esse vazio é curativo. Esse vazio tem pistas importantes sobre quem realmente a gente é. Escuta. Aí no seu silêncio sagrado existem todas as respostas e também a força para seguir adiante. Se as coisas ficam difíceis, não tem nada de errado de você buscar ajuda. Você pode, você deve. Se por acaso você perceber que o caminho não está se abrindo, talvez seja algum conhecimento que você tenha negligenciado e não tenha buscado. Mas a certeza profunda que você pode aí trazer para a sua vida é que você tem sim um apoio invisível e que esse apoio, ele é invencível e está aí com você, na sua potência do ser divino que você é. Já curta esse vídeo, compartilha, fala para mim aqui o que você sentiu. Se você quer fazer um fluxo de crescimento contínuo, curte, compartilha, continua por aqui. Tem meditação no canal que pode ajudar você a silenciar a sua mente.